poder. Pondé, os evangélicos têm a maior bancada na Câmara dos Deputados e nas eleições deste ano eles tiveram um grande protagonismo, né? Vamos lembrar só um exemplo que no final, lá na reta final da campanha, o presidente eleito Lula, muito a contragosto, divulgou a agora famosa carta aos evangélicos, quando ele percebeu que esse segmento poderia ter um peso muito definitivo nas eleições. Então, sendo os evangélicos majoritariamente conservadores nos costumes e tendo os evangélicos votado majoritariamente não no Lula, mas no Bolsonaro, a gente pode dizer que quando os evangélicos ultrapassarem os católicos, o Brasil vai ficar mais à direita no espectro político? É possível que sim, né? Isso por uma questão numérica, porque nem todo protestante, ou mesmo evangélico pentecostal, necessariamente é direita ou alinhado ao Bolsonaro, né? Então, acho que o caminho é um pouco mais tortuoso. Uma outra questão, Thaís, é porque a bancada evangélica enquanto tal, há que se perceber qual é essa bancada evangélica agora. Porque, como a gente falava antes, a bancada evangélica sempre foi extremamente pragmática. E trabalhou com o PT, né? E, portanto, a bancada evangélica, ela sempre foi uma espécie assim, de centrão de Jesus. Assim. Então, há que se ver se esses novos eleitos, né? E essa bancada evangélica não, mas essa bancada ligada aos evangélicos à direita, eleita, terá um componente mais ideologicamente definido que force o caráter pragmático a partir das expectativas dos grupos evangélicos mais conservadores e mais à direita, entende? Então, isso é uma coisa que é necessário se perceber o que vai acontecer nos próximos 4 anos. Não dá para dizer agora exatamente o que vai acontecer. Agora, é claro que isso também depende das figuras que venham a surgir como candidatos, né? Eu, pessoalmente, acho que uma candidata muito forte no âmbito evangélico, hoje, para o futuro, é seguramente a Michele Bolsonaro. Seguramente. Você está lançando a candidatura da Michele Bolsonaro? Não estou lançando a candidatura da Michele Bolsonaro porque eu não trabalho em política, em propaganda política, né? Nem em partido. Mas analisando o cenário, né, para os evangélicos, você tem aí uma candidata que pode significar um viés, de fato, mais conservador. Por quê? Porque, pelo menos agora, ela nunca foi política, né? Então já não sabe, mas, pelo menos agora, ela não parece projetar o perfil de uma evangélica pragmática, unicamente pragmática. Então, ela poderia, é jovem, é mulher, isso tudo, digamos assim, no caldeirão das políticas agora conta, né? Só para deixar claro, quando você diz que ela não projeta o perfil de uma evangélica unicamente pragmática, você está querendo dizer que ela parece ou projeta uma imagem de uma evangélica autêntica, é isso? Sim, a Michele Bolsonaro é uma evangélica raiz, que, aliás, foi uma das dificuldades da campanha petista do Lula conversar com os evangélicos. Inclusive, digamos, as mulheres que trabalhavam pelo Lula. Porque as mulheres que trabalham junto ao Lula ou ao PT normalmente são feministas. E as feministas têm uma visão de família fragmentada. Primeiro, essa mulher tem que pensar no seu marido como um possível estuprador, um possível assediador e um patriarcal autoritário, certo? Ela pensa na família, por exemplo, como uma estrutura que pode ser monoparental. Enquanto que figuras como a Michele Bolsonaro e os evangélicos de raiz pensam na família como um pacote de papéis sociais definidos. Homens trabalham, mulheres também trabalham, mas cuidam de filhos. As mulheres evangélicas normalmente não olham para os seus maridos como assediadores, estupradores potenciais. Essa força evangélica pode estar circulando nas redes sociais, na rede de igrejas, nas relações cotidianas, que não perfaz
necessariamente bolsomínios, certo? Mas perfaz um universo de pessoas antipetistas, anti-ateus, que podem se aproximar de um candidato mais arejado, mas que seja o evangélico raiz. Bolsonaro não é um evangélico raiz, é fake. Aliás, ele é católico, né? Ele se professa católico. Ele é católico, ele é fake, é um evangélico fake, né? Então, por isso, quando você pergunta, o crescimento evangélico poderá fazer do Brasil um país mais à direita? Poderá fazer do Brasil um país com costumes mais conservadores, mais resistentes a transformações que estão por aí, mas também pode fazer o Brasil um país com perfil de um liberalismo popular mais empreendedor, porque os evangélicos são mais empreendedores. Então, poderia ser mais à direita em termos conservadores, mas poderia significar um crescimento econômico a médio prazo, na classe social mais baixa. Porque eles têm essa visão mais liberal, de que a pobreza é uma questão mais individual do que estrutural. Os evangélicos esperam mais de Deus, da igreja e dos irmãos do que do Estado. Porque, inclusive, hoje eles olham para o Estado como entidade meio ateia e comunista. Antirreligiosa, eu diria. Antirreligiosa.